Não se incomode com eles. O seu maior potencial será apenas o de um acólito da terceira série. Rainor disse com desdém. Sim. É isso mesmo. Para os acólitos, as aptidões são mais importantes. Concordou Leylin. Embora esse grupo de jovens estivesse bastante silencioso durante a formação de suas panelinhas, ele naturalmente fez aquilo que mais o beneficiaria. Entre os acólitos, Jaiden tinha a capacidade de ser independente, mas Leylin não tinha uma aptidão tão boa, então ele só podia se juntar a um grupo. Além disso, comparando, naturalmente, o grupo com Caliveir era a cabeça com um futuro melhor. Haha! Bem-vindo! Bem-vinda! Com sua participação, nosso grupo agora está mais robusto. Definitivamente haverá um dia em que eu vou fazer essa pessoa se arrepender. Caliveir disse enquanto cerrava os dentes. Depois, alguns deles se reuniram depois do jantar e voltaram para suas respectivas cabanas. Beirute, o que você quis dizer antes, quando disse que era um continente diferente? Leylin procurou o mais amável, Beirute, e perguntou-lhe, preocupado com o que Beirute havia dito antes. Oh! Isso, você sabe. Na verdade, o continente em que estamos é bem pequeno. Para o mundo exterior, é conhecido como as Ilhas Chernobyl. Ilha? Leylin ficou boquiaberta. De acordo com sua jornada no último meio-ano, ele quase podia ter certeza de que esse continente era tão imenso quanto o continente eurasiano do mundo anterior. Mas era apenas uma ilha aqui? Oh! Desculpa. Geografia é o meu assunto fraco, e muitas vezes fez o meu tutor de casa estremecer de raiva. Explicou Leylin. Verdade seja dita, a família Farlier é apenas uma família nobre e sua herança era bem curta. Não poderia ser comparado aos nobres daquelas famílias enormes, então não saber não era uma coisa rara. Ah! Ouvindo Leylin falar, Beiru riu jovialmente, eu também. Eu fiz 5 tutores de etiqueta sair em fúria. No final, meu pai ofereceu um salário mensal, mas ainda ninguém queria me ensinar. Isso foi algo que meu pai me disse especialmente antes de eu sair. Vamos continuar no tópico anterior. Estamos nas Ilhas Chernobyl e o mundo exterior cunhou outro nome para ele, The Barren Islands. Estéril, Leylin estava um pouco cético. Ainda há muitas pessoas aqui e muitos reinos. Será que se refere à falta de certos recursos? Está certo. Nas ilhas de Chernobyl, devido ao ambiente aqui, ou alguns fatores externos, a Terra aqui é incapaz de produzir qualquer um dos materiais que um mago precisa. Além dos acólitos sinceros e dos magos em reclusão, não há absolutamente nenhum outro vestígio de magos aqui neste continente. Então é esse o caso. Leylin acenou com a cabeça, e embora houvesse mitos de magos em sua terra natal, apenas o fundador da família Farlier viu um magus. A partir disso, pode-se ver a raridade dos magos. E assim, precisamos ir para o outro lado dos mares antes que possamos realmente encontrar um continente. Ouvi dizer que não só existem vários tipos de recursos que os magos precisam, mas também inúmeros vestígios de segredos e restos de laboratórios experimentais. No geral, o continente tem várias academias e organizações que negociam e trocam informações de magia. Nesse continente, magos não são uma lenda. Embora ainda sejam incomuns, até mesmo um ser humano normal pode ser capaz de ver um. Só podemos avançar no progresso de nossas habilidades de acólitos. Os olhos de Beirute emitiam sinais óbvios de desejo. Então esse é o caso. Qual é o nome desse continente então? Perguntou Leylin. Eu não sei. Beirute sacudiu a cabeça. Esse continente é enorme demais. Nunca houve um nome unificado para isso. Quanto a nós, estamos indo para o norte do continente, e é conhecido como as regiões costeiras estreitas do norte. Apenas as regiões costeiras do norte sozinhas são várias vezes maiores do que as ilhas de Chernobyl em que estamos. Se Leylin sugou uma lufada de ar frio. Tão grande. Este mundo é realmente muito vasto. Quanto mais alto estiver, mais se pode ver. Esta é uma frase de um bardo que eu gosto muito. Beirute concluiu. Obrigado pela sua explicação. Acho que preciso de algum tempo para digerir a informação.
Leilin despediu-se e voltou para sua própria cabana. Havia uma placa de metal na porta de madeira amarela onde um 9 foi escrito, e parecia um pouco enferrujado. Empurrando a porta aberta, um odor de podridão e ferrugem invadiram seu nariz. Leilin espirrou incontrolavelmente 2 vezes. Parece que este é apenas um ponto de encontro, por isso as acomodações são bastante simples. Além de uma cama e cadeira na cabana de madeira, não havia praticamente nada mais. Leilin encontrou um pano, limpou a cadeira e sentou-se. Asterisco, 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 Creak. Ranger. Asterisco, 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 a cadeira de madeira rangeu continuamente, o que fez com que Leilin se preocupasse que ela fosse esmagada em pedaços no momento seguinte. Sorte é só por uma noite. Nesta condição, seria melhor limpar um pouco primeiro. Leilin limpou a poeira do corpo e saiu da cabana de madeira. Ele fizera planos de se encontrar com George e os outros, e como já escolhera sua academia agora, deveria contar a eles para que pudessem escrever um para o outro no futuro. Para o lote de acólitos em que Leilin estava, eles foram considerados um dos últimos grupos a chegar ao acampamento. Depois que o lote de Leilin escolheu suas escolas, as várias tendas das academias pareciam ter menos pessoas visitando-as, e parecia ser muito mais silencioso. Eivori Ring Tower, está aqui. Leilin andou até a parte de trás dos alojamentos estudantis e bloqueou o caminho de uma garota familiar da mesma equipe de viagem. Olá, Lisa, você sabe onde está George? Lisa era uma garota de cabelos ruivos que amadurecera cedo, já se viam as belas curvas em seu corpo. Leilin. Lisa corou, como se ela tivesse uma boa impressão de Leilin, que ajudou vários acólitos ao longo da jornada várias vezes. George está no quarto 13, eu vou chamá-lo para você. Lisa pegou a saia e rapidamente saiu correndo. Afiando o perfume que permanecia no ar, o coração de Leilin tremeu. Leilin! Esse pensamento lascivo foi logo quebrado por uma voz alegre. George obviamente tomou banho e trocou de roupa. Ele também havia raspado o bigode e exibia um ar muito refrescante. Você já terminou de escolher sua academia, disse George em voz alta, enquanto afagava o ombro de Leilin. Sim, eu fiz, a Abyssal Bon Forest Academy, respondeu Leilin. Abyssal Bon Forest Academy. George tocou o queixo, eu ouvi de minhas alunas mais velhas que parece ser famoso por sua magia de elementos Shadow e Dark. Eu espero que você não minta as calças por causa de um esqueleto durante a noite. Senhores do asterisco feminino, Leilin balançou a cabeça e ficou ainda mais admirado com as habilidades de George para seduzir mulheres. Hehe. Aqueles que são capazes de participar do teste de aptidão são todos nobres, e acontece que eu conheci uma prima distante, uma prima mais velha. George riu presunçosamente, como se tivesse ganhou alguma coisa. Quanto aos esqueletos e coisas assim, acho que os veremos não apenas à noite, mas mesmo em plena luz do dia. Leilin riu amargamente, pois assinará um contrato de acólito com um esqueleto não muito tempo atrás. Não importa o que, contanto que você saiba a localização, tudo bem. Vamos nos manter em contato no futuro. George disse sério, uma grande mudança em relação à expressão presunçosa anterior. Vamos nos manter em contato. Leilin assentiu. Oh sim. Você sabe para onde Bessita foi? George perguntou de repente. Bessita? Leilin sacudiu a cabeça. Após o ataque anterior dos lobos, a menina vibrante e bonita tinha ficado muito mais silenciosa, mas pelo menos ela tinha suportado e seguramente chegou aqui. Sim. Ouvi de outros companheiros que sua aptidão não era tão boa, apenas a de um acólito de 2º grau, então ela entrou para a Academia dos Jardins Molhados. Eu sei agora. Obrigado. Leilin não estava muito interessado nos assuntos dessa garota. Embora ela fosse a que a anterior Leilin realmente admirava, para ele, uma menina de 13 ou 14 anos de idade era apenas uma criança. E os encontros anteriores foram apenas travessuras de uma criança. Como é? Você sente um pouco de desperdício porque não conseguiu colocá-lo em suas mãos. George mais uma vez voltou a ter uma expressão indecente. Scrum.
Depois de mais 1 ou 2 horas, o céu já havia escurecido. Leylin estava no acampamento da Abyssal Bomb Forest Academy e aproveitou o jantar oferecido pela academia com os outros acólitos. Desta vez, o jantar foi extremamente suntuoso, e porque eles estavam saindo amanhã, eles foram generosos com as porções. Vários sucos de frutas e vinho, churrasco de frango assado, molho de peixe, trufas, frutas e saladas satisfizeram a barriga de Leylin, que não comia muito desde que apareceu nos campos. Os acólitos estavam comendo e bebendo em vários grupos, e os olhos de Leylin olharam para o canto e encontraram o professor Dorothy e Jaiden em pé em um canto. Jaiden também falou algumas vezes com ele. Com um acólito da 5ª série neste semestre, temos muita sorte. Beirute arrancou uma enorme tira de coxa de frango do churrasco e deu-lhe uma grande mordida. Desde que Jaiden chegou, o professor Dorothy e ele falaram em algumas ocasiões. Eu me pergunto o que eles estão falando. Para os acólitos, a aptidão determinará grandemente o progresso de um mago. O que o professor Dorothy está fazendo é bastante normal. Beirute, coma seu frango de churrasco. A voz de Caliveir ficou fria, e só depois de ver Beirute beber o suco de fruta e abaixar a cabeça, voltou seu olhar para o churrasco. Embora a aptidão seja importante para um mago, não é tudo. Apenas o acúmulo e a compreensão da informação é o verdadeiro motivador e a chave para a ascensão dos poderes dos magos. Um terceiro acólito de grau adicionado. Embora fosse verdade, a atmosfera do grupo escureceu quando viu Jaiden e o professor conversando. O grupo silenciosamente comeu suas iguarias, aparentemente perdendo o apetite. Ah! Gurisha, depressa, o que aconteceu? O que aconteceu depois? Por outro lado, os acólitos de menor aptidão sentaram-se em círculo com Gurisha no meio, narrando uma aventura arriscada. Ele teve eloquência e foi bem-humorado em seu discurso. Nisso e Dodori seguraram suas barrigas e riram coquetamente, como se fossem duas felizes cotovias. Comparado a eles, esse lado estava bem silencioso. O grupo olhou um para o outro e esticou o pescoço, ouvindo atentamente. No entanto, apenas Caliveir manteve sua expressão orgulhosa. Vendo que até mesmo o acólito da 4ª série, Rainor, não suportava ir e ouvir e parecia ter medo de perder a face, Leylin riu silenciosamente. Afinal, eles são apenas um bando de crianças. Depois que o jantar terminou, o grupo se despediu e voltou para suas respectivas cabanas. Depois da limpeza simples de hoje, a cabana de Leylin era pouco acomodativa. Pelo menos não havia tanto pó como antes. Leylin estava deitado em sua cama sem tirar a roupa, e ele olhou fixamente para o teto como se estivesse perdido em pensamentos. Eu finalmente entrei em uma academia. Também é hora de o cultivo dos magos abrir suas portas para mim.